Olá, meus amigos, tudo bem? Bora para mais um podcast Neon Menu e hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, como sempre, né? É gastronomia, é tudo muito bom. Mas, ontem, na hora que eu estava fazendo a pesquisa, estudando para conversar com o meu entrevistado, meu filho falou: "Ah, é ele que vai, pai? Então fala para ele que ele tem a melhor batata frita da cidade." Então, gente, pra gente começar, vamos parar de Diz que me disse? Nós vamos conversar hoje com o Ricardo Sampaio, gestor de bar, e dentre eles, o bar Diz que me disse. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, um prazer primeiramente estar aqui, agradeço o convite, fico muito orgulhoso de representar o Diz que me disse aqui no meu menu. Ah, que legal! E é muito gostoso entrevistar você, entrevistar de um assunto que a gente gosta e de um assunto que eu tenho propriedade, até mesmo porque, dentro da minha pesquisa, na última sexta, eu fui reforçar a minha pesquisa e visitar mais uma vez seu estabelecimento. Mas vamos lá, para a gente começar de uma maneira cronológica. O bar nasce em 1983, naquela esquininha maravilhosa, que ele tinha uma pegada bem rústica, vamos dizer assim. Sim. E conta um pouquinho a história de lá até hoje. Vamos lá, vou tentar resumir, que é muita história. Então, em 1983, novembro de 83, inaugura o Disque Bebidas, né, através do seu Durval, que foi o primeiro proprietário, né, e a intenção foi o primeiro, eu acho que a adega, o sentido de adega, né, que alugavam mesas para festas, cervejas, ainda não tinha tanta lata, né, era garrafa que servia para as festas, enfim. Então esse era o conceito. Após isso, ali atrás temos o Policlin. Então os médicos iam ali nos intervalos ali dos períodos, né? E aí ele começou a fazer uma comida para esses médicos. Então eles se alimentavam ali e o petisco dele era muito bom. E aí o negócio começou a crescer, e aí era um reduto ali dos médicos, né? E depois, mais para frente, com o seu Luiz, que era o segundo proprietário, ele incrementou, colocando a costela, que é a famosa costela dele, fantástico, que levam 14 horas do bafo e toda aquela coisa, e ele acrescentava uns petiscos, ele é um mega chefe, vamos dizer assim, de um cozinheiro de mão cheia, né, que tem um tempero todo tradicional. E aí virou o bar, além do Disque Bebidas, né, da distribuição de águas, enfim, ele virou também um boteco, né, o boteco tradicional, bem raiz, né. E aí isso ele ficou até 2021, né, onde ele me procurou, e o seu Luiz, né, me procurou e falou: "Ricardo", e eu estudei com o filho dele, nós estamos desde criança, nós nos conhecemos. E eu, como já estava no ramo de bar, aí ele me procurou. O seu Luiz, ele tem 3 filhos, imaginava que ele ia fazer a sucessão para os filhos. Só que os filhos não estão nem em São José mais. Aí ele falou: "Eu estou cansado, eu e minha esposa só, e eu gostaria de passar esse bar para alguém que gostasse, tivesse a alma do bar, que continuasse a história do bar." Foi aí que eu entro, e aí eu montei um projeto. Eu falei: "Seu Luiz", só que aí ele queria ser meu sócio. Eu falei: "Seu Luiz, acho que não vai dar certo, porque nós somos amigos, assim, e eu acho que eu tenho uma outra visão pro Disque. Eu acho que no ponto que ele está, né, ele precisa de uma repaginada. O parque, né, Parque Centenário, que é o Disque, que é o Vicente Aranha, você, né, acho que por mais que seja tradição, precisava dar uma valorizada." E aí que eu entro, e aí ele falou: "Mas poxa, eu não queria me aposentar." Eu falei: "Não, o senhor não vai aposentar, o senhor vai fazer a costela para mim, e o senhor continua vendendo a costela, e aí o senhor não para, aí o senhor faz o seu trabalho mais tranquilo, e a gente mantém a costela no cardápio." Aí que eu entro, e aí eu faço um projeto e monto para um grupo, né, de investidores. E aí sai do papel o Diz que me disse, que faz uns 3 anos que nós tivemos a reforma lá, que acho que deu vida para vender, para rua, né? Você trouxe uma vida, você traz uma questão visual muito forte. A casa tem um approach muito bom, e engraçado que não perdeu o acolhimento que a gente tinha do Disque lá de antigamente. A cerveja continua estupidamente gelada, que era uma característica, e a comida, a própria costela continua com o mesmo sabor.
Sim. Hoje, quando a gente vai lá, eu frequentava antes e frequento agora, a gente percebe que a essência continua. Mudou a roupa, mas a essência continua. Exatamente, esse era o grande desafio, que o pessoal ficou comendo, gourmetizou. Não, é tradicional, tem as iguarias, tem a costela, tem, sabe, esse foi o grande desafio de manter a tradição do disque. É claro que você hoje tem algumas coisas, alguns pontos que você melhora, né? E devido também à demanda que você tenha, né? Eu acho que ia muito público masculino só, talvez. Hoje é família. Hoje é família, você tem, né, grupo de mulheres que saem, a gente faz a Quinta do Rosé lá, que é muito legal, né, que as mulheres ganham uma taça de rosé na entrada. Então tem todo um apelo, toda uma característica de um boteco que super tradicional, e manter essa alma do boteco. Não pode perder essa essência. Eu acho que não é só ter o prédio bonito. Não. Né? E quem assinou a arquitetura, a arquiteta Larissa Abreu, que é uma arquiteta de São Paulo renomadíssima. E então o projeto, a gente tem um toque meu também, que eu gosto de viajar bastante, né, conhecendo bares do Brasil até fora do Brasil. Tive a oportunidade. Trabalho, né? Pesquisa boa. Pesquisa de mercado. Então eu sinto, eu gosto de frequentar para saber onde você é acolhido. Então é isso que eu tento trazer, né, nos meus bares. Então é isso que eu estudo bastante, eu não paro de estudar cursos de gastronomia, de gestão. Então eu estou sempre, né, querendo trazer para São José. E uma coisa que eu preciso te falar, todas as vezes que eu estive lá, você estava lá. O olho do dono é que engorda o boi. Sim. Literalmente. Pra eu acho isso calor, muito legal. Né? Para ter o calor ali do que está acontecendo realmente, né? Nós temos agora, faz 5 meses também que a gente abriu o almoço. A gente não tinha o almoço, e até falando para os sócios, porque já não começou como? Eu falei, não, vamos dar um passo de cada vez, porque às vezes quer abrir tudo, quer fazer tudo e vai se perdendo, né? Então consolidou 2 anos e meio da noite, né, que já estava funcionando após a reforma. Então consolidou público, nós já temos uma característica, já tem o pessoal que vai, frequenta, e aí falou, vamos agora pro almoço. O almoço do dia a dia, da pessoa que está trabalhando ali, que está nos consultórios, que está visitando um parente ali no Policlin, no hospital. Então tem aquela movimentação, almoço rápido, né, com qualidade, aquela, né, coisa, uma salada bem feita, uma coisa bem simples, né, almoço do dia a dia. Aquele almoço da avó. E como o que representa você estar localizado, aí já falando como empresário, o que representa você estar localizado ali, naquela esquininha de frente, olha, de frente também, ao Parque Vicente Aranha. É muito especial isso, né? Eu sempre namorei aquele ponto. Eu achava que, na minha opinião, eu sou suspeito, mas hoje eu sou o dono, né? Sou um dos donos lá. Eu gosto de falar que para mim é o melhor lugar que tem. Você tomar um chopinho ali, sentar no sábado da tarde, não tem coisa mais gostosa. Tem aquela movimentação do parque, né? São 70 mil pessoas, segundo os dados do próprio parque, 70 mil pessoas por mês passam ali. Então você está ali com movimentação, você tem os shows, você tem as atrações culturais ali, né? Tem um público garantido, né? Tem um público fixo. O público que passa ali na frente do bar e acha pitoresco, vamos dizer assim, né? Tá ali, toma um chopinho. Às vezes tem uns amigos, eu fico ali na frente às vezes tem amigo caminhando, falou, vem cá tomar um chopinho, agora você já queimou caloria, vem estabelecer. Aí a gente entra num outro ponto. Ele já falou a palavra-chave. Chopp. Como é ser considerado, reconhecido, né, entre as 10 melhores casas de chopp do Brasil? Por que eu tô falando isso, gente? Eles participaram da experiência do Heineken Masters e pegaram o 3º lugar. Explica pra gente o que é essa experiência, o que é esse prêmio e o que isso representa para vocês. Por quê? Chopp, nós estamos falando de chopp. No Brasil, hoje, se consome 69,3 litros por pessoa ano de chopp. E é um mercado que consome, só no ano de 2023, eu tenho esses dados que eu peguei aqui, 14,9 bilhões de reais. E isso representa 7,8% do mercado global de chopp. E nós somos o 3º maior consumidor. Ou seja, ele tem um grande potencial e um potencial reconhecido. E eu posso te dizer, perfeito.
Bom, pra gente, pelo primeiro ano que a gente participou, já ficar em terceiro lugar do Brasil, né, o Heineken Massa é um prêmio muito importante, né? É um prêmio que a Heineken criou para certificar mesmo, chancelar as melhores casas de chopp, né? E eu faço isso com muito afinco, porque eu sou um bebedor de chopp, eu aprecio, né, adoro tomar chopp, é minha bebida predileta, então eu tento buscar a melhor qualidade. Por quê? O pessoal pergunta, mas chopp, se o barril é igual para todo mundo, aí que a pessoa se engana. É lógico que o líquido é igual, porém armazenamento, esse é o segredo. Serpentina, torneira, tiragem, gás, pressão do gás, são todos os elementos que diferenciam de um chopp para outro. E quando você faz com um serviço de excelência, né, um padrão de atendimento, padrão de tiragem, então isso tudo é avaliado. A Heineken, ela avalia, manda auditores, né, clientes ocultos, e faz toda a auditoria, onde a gente se destacou sendo o terceiro melhor do Brasil, e parece que a gente perdeu por pouco para não ser o primeiro, né? Entre os três primeiros ficaram muito igualados. Então o primeiro bar foi de Marília, o segundo de Recife, e nós ficamos em terceiro. Olha que legal. Então são milhares de bares que trabalham com chopp Heineken. São selecionados 80 no Brasil, que são os 80 maiores referências. Desses 80 sobram 10. Aí o evento é em São Paulo, onde você fica como se fosse o Oscar, todo mundo de black tie, né? É uma festa bem bacana. E aí vai premiando, e a gente não sabe que colocação você fica, e anuncia o 10º lugar, 9º lugar, 8º lugar. Aí depois a meta nossa, a princípio, era ficar entre os 5 melhores, né? E aí depois que ficou o quarto, anunciou o quarto, eles param e montam um pódio. E aí, poxa, pra gente já foi uma emoção muito grande, né? E aí tem o prêmio, que tem um valor em dinheiro, né? E tem um valor que é assim, quem ganha em primeiro lugar vai para Heineken, vai na Holanda, conhece todos os processos lá, além do valor em dinheiro. Então eu até falei com a equipe, eu falei, se a gente ganhar em primeiro, o prêmio será dividido para a equipe, né? Porque eu acho que é legal quem participa, quem tem um engajamento, quem tem aquela cultura toda, que eu acho que todo mundo tem que ganhar. Então eu acho que eles também são os principais, né? Os colaboradores são os principais, a principal ferramenta do prêmio. Então eu acho bem bacana isso, né? Então nós estamos empenhados, estamos participando novamente em 2025, né? O terceiro lugar foi em 2024. Agora nós estamos participando. Esse prêmio o prêmio acontece até dia 31 de outubro, né? A concorrência, né? Até dia 31 de outubro. Então começou dia 1º de agosto, são 3 meses aí de auditoria, né? Porque o pessoal acha quem vende mais. Não é quem vende mais, apesar da gente ser o maior vendedor de chopp Heineken do Vale do Paraíba. Então a gente já tem esse título aí. Então ser o maior vendedor com a qualidade do chopp Heineken, com um prêmio, né? Então isso pra gente é muito gratificante. Minha gente, tem que parar que não tem diz que me disse não, os caras são PhD no assunto. Você falou um ponto, eu ia te questionar, e eu já meio que sei a resposta. Você acabou de falar. Eu ia te questionar com relação ao treinamento, à equipe. Porque toda vez que a gente vai lá, a gente é muito bem atendido. O atendimento é um diferencial de vocês. E você acabou de dizer com relação a fazer com que todos participem do todo e dividir o prêmio. Qual o segredo? Eu acredito que você tem que participar, mas eu trabalho assim desde a primeira casa que eu tive há 20 anos atrás. Na época não se dividiu a taxa de serviço, era só para o salão. Só os garçons ganhavam os 10%. E eu, como já trabalhei em multinacional, já trabalhei no comércio também, então a gente sabe que, poxa, mas toda a engrenagem tem que ganhar. Então a cozinha tem que ganhar, o bar tem que ganhar, o bartender tem que ganhar, né? Então toda a equipe tem que ganhar. E eu implantei isso no meu primeiro bar. Não era legislação, não era lei ainda. Quando isso se tornou lei em 2010, eu já estava adaptado, então já funcionava. Então eu sempre procurei, né, além de investir em treinamento, em cursos, estar ao lado, sentir o que o garçom é todo ser humano. Então aquele recurso humano que vai atender, se ele não tiver num clima, num ambiente
como vou dizer, ele tiver bem-humorado para trabalhar, com vontade, não amar o que ele faz, é muito complicado. Então, hoje em dia, a gente brinca, né, entre os colegas de donos de bares, que antes a gente tinha a mão de obra desqualificada. Hoje a gente não tem nem a mão de obra desqualificada, então é muito difícil. Então, como eu já tenho anos de experiência, aí o pessoal, aí a gente cumpre o que a gente combina. Eu acho que o funcionário precisa disso, do tete a tete ali, do olho no olho, para saber o que. Não, você consegue, se você tiver esse feeling de segurar ali, dar uma. Sabe, aquela jogada de. Ser um gestor de bar. Gestor de bar, né? Então, eu adorei essa tecnologia, gestor de bar. Eu acho que é melhor que falar que é o dono do bar. Não, é o gestor, porque assim, e pessoas. São pessoas, elas têm toda a dinâmica, né, de estar bem num dia. Então, ela tem que estar 100% todo dia. E isso a gente faz o briefing antes. Olha, aconteceu isso ontem, não vamos deixar acontecer. Olha, aconteceu nessa situação. Então a gente está. Esse é o dia a dia. De você estar lá todo dia, de você entender que um cliente não gostou do prato, ou pedir o que aconteceu, o que ele deseja. Ouvir bastante. Então, assim como você ouve o cliente, você tem que ouvir também a equipe. Ótimo. E aí a gente entra numa outra seara, essa mais dentro da minha realidade, né? Que é comida, gastronomia. Você pega um ponto que dá lá desde 1983, com uma característica muito forte, que é a comida e a costela, e você traz todo o incremento de um novo produto, vamos dizer assim, sem perder a essência. Como que você faz essa transição? Qual é o processo criativo do cardápio? Eu sei que a gente tem o chefe Ricardo Bonomi que acaba assinando. E você consegue entregar um produto de qualidade sem perder a regionalidade. Vou falar a vocês por quê. Só de pensar. Ele tem um prato lá, que para quem gosta de gastronomia, dita baixa gastronomia, que de baixo não tem nada, que é a moela. Ele serve a moela com quiabo frito em cima, que já era bom, que eu sempre pedi. Aí agora, na última sexta, eu pedi um outro prato, que chama a vaca e o frango, né? São pedaços de frango empanados, brilhantemente crocantes, servidos com creme de catupiry e bacon frito por cima. Ou seja, a qualidade gastronômica do local, perfeita. Como que é esse processo? Então, esse foi um dos desafios de quando nós reformulamos o cardápio. Nós acrescentamos algumas coisas que já tinham do cardápio do disque antigo, né? E aí eu falei pro Ricardo Bonomi, a gente tem que... eu quero o tradicional, nós vamos pesquisar, nós vamos ter que trazer, mas vamos fazer de uma forma, talvez, a moela ela é feita com a nossa receita, né? A vaca e o frango, você pode ter algumas referências também que são parecidas, mas você tem o toque do disque, você vê que ali tem um carinho, tem uma atenção. Nós temos a língua bovina, que é feita na cerveja escura, que é sensacional, com cebola crisp, é uma coisa absurda, sabe? E tem pessoas que é engraçado, né? O pessoal fala, língua, não dá. Daí eu falei assim, eu falo para todo mundo, pode experimentar, se você não gostar, você não precisa, só experimenta. Tem clientes que ficam doidos, e aí chama os amigos, é recorrente isso. Não tem que comer a língua lá. Então tem, né, além da costela ser o mais tradicional, tem outros pratos que são fantásticos lá, que saem muito. Então, e tem o pastelzinho, tem aquela coisa. A gastronomia é de verdade mesmo. Eu, enquanto chefe de cozinha, posso te garantir que, nem falando como chefe, falando como consumidor, sim, a qualidade da comida, da gastronomia que vocês servem lá é fantástica. E sempre trabalhar com produtos de alta qualidade, sabe? Sempre estar atento, sempre estar desenvolvendo o produto de forma compatível do que a gente está oferecendo. Então a experiência tem que ser muito agradável, não só desde a receptividade, né? Você chegar, seja bem-vindo, sabe aquela coisa, né? O restaurante é onde o restaura, né? Você chega cansado do trabalho, você chega, então você
fazer parte de momentos das pessoas, né? Dali já tivemos casamentos ali, tivemos noivados, enfim, isso tem que ser uma experiência muito, muito gratificante para ficar na lembrança da pessoa, né? Então... E falando em experiência, eu sei que você até já falou da Quinta do Rosé, você tem alguns dias, tem algumas ações específicas. Sim. Compartilha aqui pra gente. Então, nós temos agora as terças-feiras o MP Beer, que eu tenho um músico, uma voz e violão com MPB de altíssima qualidade, e chopp em dobro. Aí eu entro na promoção que é MP Beer, né? Por que MP Beer? Porque tem uma promoção de chopp, né? De uma carta das cervejas especiais também que nós temos lá, faz um desconto, uma ação promocional, né? Nas quintas-feiras nós temos a Quinta do Rosé, onde as mulheres ganham uma taça de rosé na entrada, né? Além de outras atrações que a gente faz durante, né, o período. Aí às vezes tem banda, a gente faz uma coisa bem versátil ali para agradar todo mundo, tentar agradar todo mundo. E consegue agradar todo mundo. Ricardo, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Não, eu acho que assim, eu disse que ele é um bar, como eu falo, faz parte da cidade, né? Ele não tem como não pensar, né? E o Disque, só falando sobre por que Disque me disse, por que depois, né, eu coloquei, porque Disque Bebida era domínio público, então você não consegue registrar. Aí eu falei, não, nós temos que registrar uma marca. E eu sempre quis fazer o bloco Disque me disse de carnaval, que eu consegui depois que o bloco de carnaval. Então nós colocamos Disque me disse como marca registrada. E o bloco de carnaval, você pode ver que nós fizemos uma ação junto à Priscila Couto, né, no bloco da Pri, e nós colocamos um caminhão de chopp. Foram 7.500 litros de chopp na rua. Ali na rua, você fechou a rua, ela fez o trajeto e nós colocamos ali. Então, eu acho que nossa referência, né, além da gastronomia, do chopp, é dos eventos de qualidade, da gente trazer. E tem a novidade também, mas esse ano vai ter a Oktober Disc, né? Vai ter mais um ano de Oktober Disc, no dia 25 de outubro. Já avisa pra gente divulgar aqui. Com certeza. Pra gente ir lá cobrir. Pratos típicos alemão. Para desses 69,3 litros de chopp pessoa por ano e tomar pelo menos uns 2 litros. Isso. E também agora hoje eu tô saindo daqui, vou ir para uma reunião também com o chefe Ricardo Bonomi novamente para fazer uma reestruturação de cardápio. Então vem novidade para aí. Vem muita coisa boa aí para que legal. Para quem não conhece, convida o nosso público aí, fala onde fica. O Disque me disse fica na frente do Vicentino Aranha, na Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, número 483, na Vila Diana. Chique. Muito obrigado de você ter vindo participar aqui com a gente. Agora, para finalizar, bate bola, jogo rápido, uma perguntinha papum, me responde o que vem na cabeça. Tá bom. Um prato do Disque. Língua. Qual o chopp perfeito? O chopp do Disque me disse. Com quem você tomaria uma caneca de chopp? Com a minha esposa. Com colarinho ou sem? Nunca sem colarinho, não existe, isso é um crime. Também acho, também sou do colarinho. Qual a melhor lembrança que você já viveu dentro do Disque? Foi um casamento de uma amiga que foi muito emocionante, e até quando ela começou a namorar o garçom que estava lá, que atendeu ela. Então eu acho que tem essa lembrança muito boa, muito afetiva. Disque pra mim é? Sucesso e tradição. Muito obrigado, parabéns por tudo que vocês representam, parabéns pelo trabalho que você tem no Disque. Eu fico muito satisfeito de trazer pessoas aqui com as quais eu chancelo enquanto não profissional, não quanto chefe, que eu chancelo enquanto cliente. E com o Disque eu posso garantir que vocês fazem jus à história que vocês têm. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando que se influenciou ou vai influenciar gastronomia na região do Vale, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Fundo do Vale, você encontra aqui. Até a próxima!